Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eu não canso de agradecer quando você me assiste na sua casa, porque a mim não nos assiste, porque é a mim e ao meu entrevistado. Eu sempre tenho que agradecer a toda a equipe da TV Assembleia, que nos recebe maravilhosamente, que faz tudo de bom para que o nosso programa alcance o sucesso desejado. Cito Gerson Baia, o Wellington Melo, cito o Fragoso e todos os outros que nos acompanham no dia a dia. Mas deixemos de conversa e hoje nós temos um assunto maravilhoso. Nós vamos conversar com um técnico em agropecuária e que nós vamos perguntar tudo o que pode ser feito também na parte agrícola. Ele vai ficar de calça curta conosco. É um prazer, Luiz Eugênio Bulhões, estar com você aqui no programa Gente da Gente. O prazer é todo meu. Boa tarde, Cláudia de Bulhões. Boa tarde a todos os telespectadores que hoje estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de externar a minha felicidade de estar compartilhando esse momento com a amiga Cláudia de Bulhões e com os telespectadores do programa Gente da Gente. Também quero dizer que o nosso entrevistado, Luiz Eugênio Bulhões, ele é nosso companheiro de Rotary e tem tido assim atuações maravilhosas, principalmente no Rio São Francisco. Comecemos por aí. O que você tem feito? Primeiro, você é penedense. Sim. Está vendo o rio morrer. Como é que é isso para você? Como muito bem a companheira acabou de salientar, eu sou penedense e acompanho diariamente a situação do Rio São Francisco. E é lamentável ver o rio na situação que se encontra, padecendo, e muito pouco ou quase nada sendo feito para a questão da revitalização como um todo do Rio São Francisco. Eu costumo, quando falo do Rio São Francisco, mostrar dados, falar sobre o Rio São Francisco com dados, dizer de uma forma superficial que o rio está morrendo, todo mundo sabe. Certo. Entretanto, essa discussão fica superficial. Por exemplo, um tópico é a questão da vazão do Rio São Francisco. A vazão normal do Rio São Francisco, do Velho Chico, do Opará, como os índios Tupi falavam, denominavam o rio de Opará, o grande rio, o rio caudaloso, né? A vazão dele, normal, a vazão média, é de 2.850 metros cúbicos por segundo, de acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que inclusive é um alagoano que preside, e o vice é um penedense, que está à frente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. A vazão mínima do Rio São Francisco é 1.300 metros cúbicos por segundo. É muita água, né, Eugênio? Muita água perdida, né? É muita água. Agora, imagine quanto está hoje a vazão dele. Está 550 metros cúbicos por segundo. Quando a vazão mínima, segundo o comitê, é 1.300 metros cúbicos. E hoje ele vive capengando, morrendo com a vazão de 550 metros cúbicos por segundo. Eu costumo dizer, tem uma frase muito categórica de Luiz Gonzaga que diz o seguinte: o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Atualmente, isso não é verdade. Muito pelo contrário. Hoje, o mar está adentrando quilômetros no Rio São Francisco, que é o que a gente acompanha na televisão, a questão da salinização daquela região de Piaçabuçu. Aí eu pergunto a você, todos os penedenses têm essa preocupação que você tem? Pergunta difícil, né? É uma pergunta delicada, né? Mas, infelizmente, não.
Infelizmente não. Eu acredito que as escolas deveriam trabalhar mais essa temática regional, porque você só gosta de uma coisa se você conhece. Isso. Um dado interessante, Penedo é a primeira cidade, foi a primeira cidade a ser construída, a ser edificada às margens do Rio São Francisco. Não se tem uma data precisa quando foi que começou a fundar Penedo como núcleo de povoamento, mas os historiadores alegam que foi de 1535 a 1545, nesse intervalo de tempo, quando Duarte Coelho fez as suas 2 expedições para fazer o levantamento da sua capitania. Ao norte originou Olinda e ao sul surgiu a belíssima cidade do Penedo. Ô, Luiz Eugênio, uma coisa que eu acho interessante, primeiro eu vou lhe perguntar qual a sua idade? 22 anos. 22 anos. Como é que você com 22 anos já é uma pessoa que tem tantas lutas pelo meio ambiente? O que levou você a isso? É uma pergunta interessante e cai... Você já tinha pensado nisso? Sim. E cai no que eu acabei de falar. É você se identificar quanto cidadão no meio que você está. É você ter o amor, como minha mãe diz, é uma frase muito sábia da minha mãe que diz o seguinte: desde pequeno, nasci e me criei escutando isso. E ela diz o seguinte: meu filho, se você quer fazer que algo dê certo, faça com amor. Bonito, né? E quando você conhece, você sabe da realidade, você sabe da importância que tem o Rio São Francisco, você trabalha com amor. Aí tem gente que pode estar nos assistindo lá de Fortaleza, etc, e se perguntar, tudo bem, mas o que é que o Rio São Francisco influencia aqui? Engana-se quem se pergunta assim. Recentemente, a gente acompanhou... Ele é apaixonado por essa luta do Rio São Francisco. Sim. Veja o telespectador. Recentemente a gente viu o aumento da energia no Brasil, no país como um todo. E isso se deu devido às termoelétricas, que são as usinas que trabalham com a combustão. E essa combustão requer um custo maior. As hidrelétricas não estavam suprindo a demanda e foi acionado as termoelétricas. Isso fez com que aumentasse o preço da energia, que consequentemente foi repassada para nós consumidores. Então, portanto, ele influencia diretamente a vida de todo mundo, os brasileiros. E ele também é considerado o rio, né, da integração nacional. É um rio fabuloso. Viram, né? Se a gente deixar, ele só vai falar no Rio São Francisco, que seria uma boa. Mas nós queremos saber mais sobre você. Você atualmente está estudando engenharia agronômica. Mas você já tem um conhecimento muito grande como técnico agropecuário. Eu tenho uma dúvida que eu acho que o telespectador também tem. A diferença entre agropecuária, agroindústria, agrícola, não é? E tem outro, agroindustrial, agrícola e pecuário. Pois não. Como muito bem a amiga Cláudia de Bulhões salientou, algumas pessoas confundem esses termos que comungam entre si. A agropecuária, que no caso eu sou formado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Satuba, ela engloba a produção vegetal, que é técnico agrícola, e a técnico em zootecnia, que trabalha com a produção animal. Né? No caso, a agropecuária, ela consegue englobar essas duas áreas, o técnico agrícola e o técnico em zootecnia. A questão da agroindústria, o Instituto Federal também disponibiliza, o Instituto Federal Campus Satuba também disponibiliza desse curso, engloba, ele trabalha com o processamento de alimentos, tanto na parte vegetal quanto na parte animal. Produção de queijo, de iogurte, beneficiamento de uma fruta, etc, etc.
Viu que cada um tem uma área. Sim. Mas isso não faz com que a pessoa que seja da agropecuária também não entenda da terra. Tem que entender, não tem? Sim. Porque senão como é que eu vou botar meus boizinhos para comer se eu não entendo? Aí eu tenho que ter outro técnico para ver o que é que ele vai comer? Não. O técnico em zootecnia, ele trabalha com essa questão de alimentação, que é a questão da produção. Agora tem a questão da sanidade. A sanidade já é um médico veterinário que vai trabalhar... Sanidade? A sanidade, a saúde do animal. Tá. A saúde Porque do eu, animal. como psicóloga, quando eu falo em sanidade, eu penso logo em sanidade mental. Não, aí ele ficou a saúde do animal, né? Sim, a saúde do animal já é trabalho, área do veterinário. Agora, eu acho assim, a pessoa, às vezes, eu fico observando que a gente pensa que uma fazenda produtiva simplesmente bota o boi lá, ou então manda o lavrador cavar. Tem muita coisa, né, para uma fazenda ser produtiva. Sim. Para você ter um êxito na sua produção, você tem que passar por um planejamento. A priori, você tem que planejar o que você vai fazer, que isso requer um conhecimento da área, né? Tem que estar assessorado por um engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinário, pessoas que estejam vinculadas às ciências agrárias, né, que vai dar um suporte para que você consiga êxito na sua produção. Gente, é muito difícil então, porque além de ter, ainda tem que pagar, tem que ter a terra, ainda tem que pagar esses profissionais todos, né? Sim. Mas aí o retorno é satisfatório. É satisfatório, porque você não pode fazer tudo sozinho, ninguém pode, né? Você vê, a gente aqui, para eu estar aqui com você, quanta gente tem trabalhando atrás da câmera, na mesa de corte, na outra mesa. Ninguém trabalha sozinho. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, você escreveu um livro. Sim, inclusive está aqui, me dê aqui. Autografado, esse eu dedico à amiga. Aqui, muito interessante, horta vertical no contexto da sustentabilidade. Nós vamos falar sobre a horta, que inclusive, meu telespectador, é uma coisa que você vai aprender, é fazer uma horta caseira. Daqui a pouco o nosso amigo Luiz Eugênio vai dizer para você como é que você deve fazer. E eu vou nos falar mais sobre esse livro. Esse livro ensina? Sim, ele dá passo a passo de como você preparar a sua horta vertical e os manejos adequados para que você consiga bons resultados. Você editou esse livro, você escreveu esse livro com que idade? Com 22. Então está recente. É, recente. E quem quiser pode adquirir este livro? Atualmente foi esgotado. A gente fez 2 lançamentos, um no Centro de Ciências Agrárias, que é onde atualmente eu estudo Engenharia Agronômica, no que é considerado o SEC, né, Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de Alagoas, e o outro no Instituto Federal Campus Satuba. O diretor, o professor Anselmo, quando a gente fez o lançamento no SECA, imediatamente o professor Anselmo, juntamente com o professor Álvaro Queiroz, nos convidou para estar fazendo o lançamento no Instituto. E a edição foi esgotada. Mas a gente está conversando, o professor Calazans, que foi o orientador dessa obra, e eu estamos conversando para fazer uma outra tiragem. Olha, nós vamos conversar mais sobre sustentabilidade, sobre horta vertical daqui a pouco. Vamos para o nosso intervalo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. A
eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos, meu caro telespectador, meu caro internauta. Estamos hoje batendo um papo com o técnico em agropecuária, não é assim? Isso. Luiz Eugênio Bulhões, e que também é graduando em engenharia agronômica. Isso. Ele, no outro bloco, ele nos deu um livro, o livro da Horta Vertical. Muito interessante, que explica tudo como fazer uma horta. E nós vamos agora oferecer a ele um dos nossos livros, o livro sobre o mal de Alzheimer. O que é, como prevenir. Passo às suas mãos, meu amigo, este livro, que é um dos meus filhos. Muito obrigado. É sempre interessante, mesmo um jovem, você saber como se procede, como se processa o mal de Alzheimer. Muito obrigado. O nosso estado de Alagoas, ele tem alguma coisa que referende ele na agropecuária? Na agropecuária, sim, tem a cana-de-açúcar, que temos no Nordeste somos o maior produtor de cana, né? Temos a própria pecuária, a produção de gado significativa, né? E agricultura familiar, etc. É muita coisa. E agora, diz assim, tem algum trabalho que já foi feito assim em Alagoas, que referende Alagoas como um centro agropecuário? Tá certa a minha pergunta, né? Certo. Existe, como eu acabei de falar, a cana-de-açúcar, a gente tem o PMGCA, que é o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, que é sediado aqui no nosso estado, que é referência mundial, que eu posso dizer que tenho o privilégio de estar estudando com professores que fazem parte do Programa de Melhoramento Genético da Cana, PMGCA, da RIDES. O meu amigo aqui presente, Luiz Eugênio Lessa Bulhões, ele é uma pessoa assim, ele gosta de estudar, ele é uma pessoa que ele gosta de ensinar e ele tem assim umas coisas interessantes. Vamos falar um pouquinho logo sobre a horta. Passe para cá, que aí eu vou mostrar ao nosso público. Essa aqui é uma horta vertical. Essa aí é um dos trabalhos que nós realizamos, eu juntamente com alguns amigos da universidade, realizamos na Escola Francisco Leão. Sim. Ano passado. E essa ainda existe nessa escola? Eu não sei dizer, eu não tenho o contato mais com a escola. A gente terminou o projeto, essa foto também é de lá, e em função de outros projetos que eu... Todas as fotos são nessa escola? Não, todas não. Essa aqui dos 200 anos, é essa, não é? Essa aí nós tentamos fazer uma alusão, como eu acabei de falar, foi o ano passado, e o ano passado a gente comemorava o bicentenário de emancipação política do nosso estado. Em alusão a essa data comemorativa, a gente fez essa horta simbolizando a bandeira do estado, a coloração da bandeira do estado. Muito linda, coloração da bandeira do estado. E isso foi divulgado, esse trabalho? A universidade, através dos sites dela, fizeram uma divulgação, mas não algo significativo, não algo de grande abrangência. Essa aqui foi quando vocês estavam organizando esta comemoração dos 200 anos. Isso, foi a comemoração, a inauguração também da horta. A gente fizemos colheita de algumas hortaliças,
em homenagem à comemoração. Porque o Luiz Eugênio, ele é formado em agropecuária, né? Mas ele, como graduando em engenharia agronômica, ele está muito ligado à terra também. O que um graduando em engenharia agronômica estuda? É muita coisa, né? A disciplina engenharia agronômica, ela é muito holística, ela permeia por vários caminhos. Você estuda solos, você estuda entomologia, você estuda biologia, você estuda várias coisas, botânica, fisiologia vegetal, etc. Mas o que é que dá mais a consistência para ser um engenheiro agronômico? Porque o engenheiro agronômico vai trabalhar muito com a terra. Isso, você tem que ter um Tá embasamento. certo, em biologia é importante, até porque entra a genética, eu acho a genética das plantas, Sim, né? sim. É isso aí. Agora, o que é que dá dá embasamento mesmo para o trabalho? Você tem que ter um conhecimento razoavelmente bom na questão, como a companheira falou, de solos, das culturas de um modo geral, da fisiologia, dos agrotóxicos. Você tem que ter esse conhecimento para estar sabendo como proceder em uma situação. Mecanização agrícola, você tem que ter esse conhecimento. Então, no curso de engenharia agronômica, praticamente você estuda tudo e mais ainda o que estudaria como técnico técnico em agropecuária, técnico agrícola, técnico agroindústria, não é? Agroindustrial. Você estuda tudo isso? Sim, de uma forma mais aprofundada. Sim. Né? Isso de uma forma mais aprofundada, mas a gente tem disciplinas que comungam entre si no decorrer dos cursos, né? Tanto técnico em agropecuária como no de engenharia agronômica. Então, para você, o estudo é muito bom, mas muita coisa você já sabe. É nada. Olha, deixa ele agora. Muita coisa não. A gente de pouco, né? A gente conhece um pouquinho de cada coisa. Aqui também é mais um da horta vertical. Da horta vertical. Francisco Leão, a escola Francisco Leão. Aí temos algumas variedades. Porque o muro está meio enviesado, mas a câmera está pegando bem, né? É muito interessante isso, e é isso que nós vamos aprender daqui a pouco, não é? Fazer? Isso, com certeza. Aqui eu diria que é o estágio número 1 para esse. Quase isso. Ainda tem alguns estágios que antecedem. O que é que a gente vai fazer aí? Como montar essa estrutura que dá suporte para você colocar as suas mudas? Qualquer planta pode vir para aqui? Depende do porte dela. Sim. Se você estiver trabalhando com as hortaliças, o alface, o coentro, a cebolinha, que é o que a gente discorre no nosso livro, e plantas de pequeno porte, tranquilamente vai produzir aí. Agora, se você quer uma planta maior, por exemplo, o tomate. O tomate você já requer um suporte maior para que ela consiga se desenvolver de uma forma satisfatória. Luiz Eugênio, eu quero saber tudo. Aí, isso aqui, depois que eu colho Certo. um alface que está aqui, Certo. nasce novamente aqui ou eu tenho que plantar novamente? Não. Na questão... Interessante, né? Na questão do alface, não. Se você arrancou ele como um todo, você vai ter que fazer o replantio. Agora, se você tira uma folha, 2 folhas, você deixa lá que ele ainda vai conseguir, ele vai brotar. A cebolinha da mesma forma. Você é recomendado que você só colha só as folhas, não tire ela como um todo. E ela vai brotando. A cebolinha brota novamente. Isso. É porque tem muita hortaliça, cebolinha é hortaliça. Isso. Tem muita hortaliça que não brota novamente, não é? A questão do coentro. O coentro ele Sim. tem um ciclo de vida curto. É recomendado você arrancar ele como um todo, ele não vai brotar. Aqui também, aqui as hortaliças ainda não nasceram, estão nascendo, né? Se focar aí dá pra ver que a gente já tem umas plântulas. Estão nascendo.
Né? Muito interessante. Tem umas plantas lá. Isso é um trabalho muito grande e que não é difícil, né? Não é difícil, não. É uma dedicação, né? Serve até como uma terapia. Sim. Serve até como terapia. E a pessoa, ao invés de estar comprando como os agrotóxicos, né? Aí tem a sua... Eu tenho na minha varanda, sabia que eu tenho um canteiro com hortaliça? Que bacana. Agora está numa fase, sabe, Luiz Eugênio, até uma consulta. Eu estou numa fase seguinte, como estava a terra veio com muito mato, certo. Eu comprei uma terra boa. Aí eu achei que a terra não era boa porque nasceu, foi muito mato, ou então era boa demais, já veio com os matos. Aí o que é que acontece? Eu tirei as últimas hortaliças, que foi as alfaces, e deixei a terra sem regar. Não sei se eu estou errada. É um pedacinho assim, certo? Estou errada. Aí eu estou esperando que a terra não nasça mais aqueles matos para poder plantar de novo, tá certo? Aí não estou nem regando a terra. Não, acontece o seguinte, o solo, ele tem um banco, que a gente denomina banco de sementes. O solo, de um modo geral, ele já tem um banco de sementes. No caso, o que você não está irrigando, mas quando você for inserir novamente a sua cultura, quando voltar a irrigar, esses matos irão surgir novamente. Porque essas sementes de plantas nativas, ela tem uma resistência, tem uma rusticidade a mais do que a nossa planta cultivar, que foi, como a companheira falou, foi melhorada geneticamente, né? Ela tem uma resistência a mais às plantas nativas, tem uma resistência a mais. E quando você irrigar para cultivar a sua planta desejada, você vai estar dando as condições também para que, como o pessoal fala vulgarmente falando, o mato suja. Porque eu pensei, está vendo, meu telespectador, a gente que não sabe, pensa, mas não pensa certo. Porque eu pensei que se eu deixasse a terra secar, o mato não ia nascer mais. Mas o que? Tem um banco, né? O banco que o mato está lá guardado. Isso, tem um banco de sementes que quando você dá as condições favoráveis para que a sua planta desejada cresça, você vai estar favorecendo também o surgimento das outras plantas, o mato vulgarmente falando, as plantas daninhas. Tá vendo, meu telespectador? Aprenderam numa aulinha pequenininha, prática, já aprenderam. Agora, isso aqui é a horta hidropônica? Não. Isso aí a gente trabalha com substrato também. O substrato... O que é substrato? É o solo. É o solo. A gente trabalha com substrato. Aí bota terra, né? Terra. Você chama substrato a terra. Isso. Ou conversa de engenheiro agronômico é diferente. A terra, meu telespectador. Aí você botou em canos, foi? Aí tem canos e do outro lado tem as garrafas PET também, que é uma demonstração que a gente pode estar utilizando ou reutilizando vários objetos, né? Vários objetos. Mas esse aqui, eu tenho que regar ele ou ele tem uma própria uma coisa que cai a água nele? Como é que eu faço? Então, nesse caso específico, a gente tem que estar irrigando 2 vezes ao dia. Certo. 2 vezes ao dia. E o hidropônico vem de água, né? Hidro vem de água. Então eu vou dizer uma coisa, a gente vai dar para o nosso intervalo, porque a gente vai voltar com uma horta hidropônica doméstica, para você informar para o meu telespectador, para o nosso, né? Até daqui a pouco. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente, hoje com Luiz Eugênio Bulhões. Luiz Eugênio, eu passei muito rápido sobre o seu livro, porque eu queria ir para as hortas, mas as hortas estão aqui. E você não escreveu esse livro sozinho, né? Isso. Eu gostaria de aproveitar a ocasião para estar salientando as pessoas que participaram de uma forma direta e indiretamente na elaboração desse nosso trabalho. Eu venho há 3 anos aproximadamente trabalhando com hortas verticais e o professor e meu orientador e companheiro nosso, Cícero Calazans, doutor Cícero Calazans. Um abraço para o Cícero, né? É. O Cícero é uma figura maravilhosa. Ele sugeriu para que a gente estivesse escrevendo um livro. Então, imediatamente eu imaginei de estar trabalhando de uma forma diferenciada, escrever de uma forma diferenciada. E falei com o Valdeir, que é um grande poeta do nosso estado, eu costumo sempre dizer e agradecê-lo, e ele cordializou todo o texto que eu escrevi. O Valdeir é um poeta de Teotônio Vilela, né? Ele cordializou todo o nosso texto. Agora eu entendi, desculpe. Isso aqui é em cordéis. É na forma de cordel. Desculpe, eu não levei tanto assim para a área da intelectualidade, eu levei mais assim, fazer uma horta. Né? Mas olha só, são cordéis. É uma forma a confecção ela é uma forma diferenciada, tem a justificativa, tudo em cordel, tem o local apropriado em cordel, tem materiais necessários para a estrutura. Olha, aí diz assim, para se ter uma ideia da simplicidade exposta que há em nossa horta, digo em verso popular, vou agora lhe indicar quais os seus materiais, sendo eles essenciais. Não precisa ter procura, pois se encontra de fartura em casas comerciais. Muito interessante. E garrafas PET, arruela, estilete, furadeira, chave de fenda da boa. Encontra qualquer pessoa. A bucha e o parafuso e o que sempre está em uso, seja em casa ou no quintal, o barbante do varal, incluído nisso tudo. Gente, é fantástico, é fantástico. Agora, aí fala, vem preparo da estrutura, tudo em cordel. Vem o segundo passo. Então, eu gostaria que a companheira, na questão dos passos, mostrasse aqui a estrutura. As fotos, o passo a passo de como formar. Quem fez a arte do nosso livro foi Dório Feitosa, que é um dos grandes nomes da arte em Penedo. Meu abraço para Dório Feitosa. Teve o Jorge Cícero, que fez toda a diagramação desse nosso trabalho. Teve o segundo passo, né? Estou mostrando aqui, vai falando. Teve o apoio também da bibliotecária do Centro de Ciências Agrárias, que deu o apoio na confecção desse nosso material. Já tudo em cordel. Doutor Santiago, que atualmente está como secretário de Agricultura do Estado, ele quem fez o prefácio. O professor Aloísio também fez a apresentação do nosso livro. Essas pessoas foram de fundamental importância para que a gente conseguisse esse nosso trabalho. Aí tem a plantação de coentro, tem de cebolinha, tudo ensinando como fazer. Isso. Conhecendo as culturas, a cebolinha, espinafre. Agora, espinafre não pode ser ali não, pode? Pode. Vamos chegar lá. Espinafre, mão na massa e muita foto, não é? Aí, de alguns trabalhos que a gente De alguns trabalhos que eu vou mostrar, tudo isso no livro. E ele diz que está esgotado. E nós queríamos sugerir a você, meu telespectador, que adquirisse para fazer a sua horta na sua varandinha, no seu quintal. Não precisa ser uma grande estrutura, não é? Muito interessante. Agora, isso aqui é repolho. Esse daí é couve. Couve. É couve. E pode plantar couve também aí? Sim. Então,
Pode. Tanto couve quanto o repolho a gente pode estar plantando aqui. Entretanto, você não vai ter aquele couve nem repolho grande que a gente costuma a comprar no supermercado. Mas você vai ter o prazer de ter, né? De ter na sua casa. Inclusive eu tenho na minha casa. Tem, eu tenho ambos. Olha, e você come dele? Eu, assim, é na minha casa em Penedo, né? Aí quem fica responsável por comer são os meus pais. Cebolinha. Olha só, o cordel da cebolinha. Eu vou ler. Vindo agora a cebolinha, que pode ser cultivada tanto assexuada como também por semente. A primeira é referente à parte vegetativa. A segunda, já servida, diz respeito à muda, que é quando pronta se usa, na garrafa já nutrida. Ponha 2 ou 3 mudas de cebolinha na garrafa, que é diferente que faça, semeie na própria pete. Em colher, não erre, acerte. São 75 dias, dependendo se amplia, indo disso a 120, pois outro verso me pinte, que outra cultura se alia. Muito bom. Agora nós vamos conversar. Enquanto nós conversamos, você vai fazer a mágica aí de fazer, porque esse livro está muito interessante, aí você vai dizendo o passo a passo para fazer. Ele hoje obrigou todo mundo a tomar refrigerante na casa dele para trazer a garrafa. Primeiro, como é que faz? Tá abrindo o quê? Mostre para o telespectador. A gente está pegando o barbante simples de varal. De roupa, aquela, de roupa, né? O barbante a gente encontra no supermercado com 10 metros. Sim. 10 metros. E uma forma da gente estar otimizando esse material é dividi-lo em 3 pedaços. Portanto, a gente vai estar com cada pedaço aproximadamente 3 metros e 33 centímetros. A gente está com a trena, tem os materiais aqui necessários. Mostre a trena para medir, não é? Para medir. Pincel, a gente vai demarcar aonde vai ficar as arruelas. Mostre com mais calma. As arruelas, né? As arruelas. Isso. É cara essa arruela? Nada, isso aqui é cerca de 20 centavos, aproximadamente 20, 30 centavos a unidade. Eu acredito que seja nesse patamar o valor. A tesoura e a garrafa. São esses... E lá o estilete? O estilete. São esses os materiais necessários para a gente estar confeccionando a estrutura onde vai estar as nossas mudas. Antes de a gente começar a colocar a mão na massa, sim, eu gostaria de dizer um provérbio chinês que fica para os telespectadores. O que a gente vê, o que a gente escuta, a gente esquece. O que a gente vê, a gente lembra. O que a gente faz, a gente aprende. Então, a gente vai fazer o passo a passo e recomendo que nesse momento os telespectadores comecem a fazer também. Que, como eu acabei de falar, é um provérbio chinês que diz o seguinte: o que a gente escuta, a gente esquece. O que a gente vê, a gente lembra. Não, eu acho que eu errei. Não, mas não tem problema. Vamos embora, porque a gente tem tempo. Vamos lá. O tempo nosso é curto, que é muito importante. Primeiro tem que tirar, ou pode deixar com esse adesivo aí? Não, é tirar. É tirar, né? Tirar. Isso. Aí gente tira o adesivo. Sim. Faz um corte central com o estilete. Vem com a tesoura e tira uma forma de um retângulo. Você vem aqui. Isso. Tira. Mas isso aí tem alguma simetria nesse retângulo? Mostre melhor para essa câmera aqui. Aproximadamente fazer ele centralizado. Menos de um palmo, né? Menos de um palmo. Porque se a gente tira mais,
vai fazer com que a garrafa... Só um minutinho, ele mostra para esta câmera, para aquela câmera ou para essa? Para essa aqui, né? Tá. No caso, se a gente tirar mais, vai fazer com que a garrafa dobre, se incline. Então, a gente tirando centralizado aqui, tá excelente. Agora a gente vai fazer os furos por onde vai passar o barbante. A gente vem aqui, centraliza conforme o retângulo que a gente tirou e vem aqui. Interessante para não abrir muito, porque senão a garrafa ela dobra. Isso. Essa observação foi muito grande. E faz um pequeno furo. A gente geralmente faz com... Uma furadeira. Não é com a furadeira não. A gente faz com instrumento de solda. Um instrumentozinho de solda. Que vem aqui... Ele isso já para profissional, né? Porque lá em casa não tem instrumento de solda, não. É na energia e a gente faz o furinho, o furo, né? Mais prático. Mas isso não fura a mão da gente, não. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Você fez esse furo, e olhando de cima para baixo, vai fazer... Leve mais para você, agarra. Isso. Você fez esse furo, olhando de cima para baixo, você vai fazer o outro para sair paralelo. Eu já fiz a marcação, venho aqui e faço o outro furo. Muito bom. Da mesma forma, a gente vai fazer do outro lado. Certo. Faz o furo, seguindo a reta dele, né? Eu já me perdi. Nós estamos no terceiro bloco ou no quarto? Terceiro. No terceiro? Ok. Tá. Porque eu estou prestando atenção como faz. Fazemos o furo, olhando de cima para baixo, faz o outro furo. E você vai estar com a sua garrafa quase pronta. Pronto. Fez o outro furo. E agora a gente tem que fazer alguns furos no decorrer da garrafa embaixo, que vai dar a drenagem da água. Drenagem é essa água a saída da água. Você vem, faz pequenos furos no decorrer da garrafa, que vai dar a drenagem à garrafa. Pronto. Depois de fazer esses pequenos furos, você está com a garrafa pronta. Da mesma forma, faz com a outra garrafa. Vamos fazer com a outra, para poder a gente fazer duas garrafas juntas, porque é muito importante. Enquanto você está fazendo, você já explicou da primeira, eu vou lendo, ele vai focando em você, e eu vou lendo sobre o coentro aqui no cordel. Partindo para o coentro, muito usado na cozinha, siga as instruções minhas. Para poder cultivá-lo, você pode semeá-lo em vários tipos de clima. Porém, se o frio lhe azucrina, cresce menos que o normal, picando xoxo e tão mal, que só de ver desanima. Cordel muito bom. Faça 2 sulcos bem feitos no interior da garrafa, isso que nós já mostramos, não é? Interior do que de fundura não passa de 1 centímetro presente. Ponha até 20 sementes, nesse suco se aproveita. E o tempo de colheita, digo-lhe sem ingresia, 57 dias tem sua copa já feita. Quer dizer que cada semente plantada tem um determinado tempo, não é? Sim, cada espécie ela tem um determinado tempo da sua colheita, para sua colheita. Certo. Vamos daqui a pouco voltar e vamos continuar vendo como é que a gente vai fazer a nossa horta. Até daqui a pouco. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos com um problema diferenciado, porque estamos ensinando a vocês a fazer uma horta doméstica com garrafa PET. E aqui o nosso entrevistado, Luiz Eugênio Lessa Bulhões, dando cabo de uma garrafa para poder a gente ver como é que funciona. E a gente já leu aqui sobre o coentro, já leu aqui e já fez os buracos aí, não já? Já, as garrafas elas já estão prontas. Agora a gente vem para a questão do barbante. Sim. Como eu falei, o barbante que a gente encontra no supermercado, ele tem 10 metros de comprimento. E uma forma da gente estar otimizando esse barbante é dividindo em 3 pedaços iguais. Portanto, ele vai ter aproximadamente 3 metros e 33 centímetros. Sim. Eu vou convidar a companheira a me ajudar aqui. A marcar. Vamos lá. Vamos. É 1 metro e 33 centímetros. Não, 3 metros e 33. Mas como a gente está com os equipamentos aqui, a gente vem na metade dele. E depois é só ajustar. Por que tem que ser essa medida? Vá fazendo. Porque vai facilitar a colocação na parede. Não, é simplesmente porque você vai estar otimizando. Se você colocar em outra distância, você vai estar perdendo o barbante. Certo, quando você entendi. divide ele em 3 espaços, você vai ter uma uniformidade da sua horta, vai ser como as fotos mostram aí, você Isso. vai ter ela Como padronizada. Essa aqui, não é? É, você Essa vai aqui, ter... Você aí vai, ela padroniza. você vai ter ela padronizada, o tamanho padronizado, e você vai estar utilizando o seu barbante como um todo. Né? Você vai estar utilizando o barbante como um todo. Pronto. Cortamos aqui. Agora a gente vai passar pela garrafa. Interessante. A gente vê como é que faz. Na verdade, vamos fazer a primeira marcação para ficar mais didático possível. Aqui está centralizado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está centralizado o barbante. Certo. Você deixa ele centralizado. Centralizou ele aqui. Isso. Segura aí, companheira, por favor. Pode esticar. A gente centralizou o barbante. E a primeira marcação a gente faz com 45 centímetros. Marca os 45 centímetros. Você pega um piloto que vai lhe assessorar. Eita. Isso para fazer numa turma, Piloto para saiu fazer. errado. Isso é um movimento. Isso é assim, muito interessante, porque as pessoas vão brincando, vão conversando para fazer. E você, para fazer em casa, meu telespectador, vai ficar muito bom. Porque aí você vai ver como depois vai colher, vai ver a sua hortinha crescendo. É muito interessante. Agora, como ele também é professor, aí ele está didatizando, marcando tudo direitinho, não é? Para os telespectadores conseguirem fazer em casa. É. A primeira marcação, como eu acabei de salientar, é com 45 centímetros. A segunda em diante, você faz com 30 centímetros. Isso. Eu acho que o maior prazer depois é a pessoa ver a sua hortinha, colher, comer o que você plantou. Que hoje em dia nós estamos comendo tanta coisa com agrotóxico, não é, Luiz Eugênio? Isso é verdade. E, de repente,
as pessoas engordam, não sabem nem porquê, emagrecem, não sabem nem porquê, tudo agrotóxico. Muito. Solto? Pode soltar. Muito pior do que engordar ou emagrecer, você pegar uma doença, né? Isso. Oriundo dos agrotóxicos, né? É. Agora, Aí, como é que se diz? Aí coloca aí, né? agora você pega o barbante e vai colocar a garrafa. Isso. Os furos Eu que acho você interessante aqui que, como é que falou da cebolinha, eu já li, né? fez. E agora você centraliza mais uma vez, eu peço a ajuda da companheira. Isso. Centralizou. Vou pedir para a companheira passar as arruelas. É num só? É nenhum. Num só. Deixa eu passar. Aqui. Passa a arruela. Ah, Aí é vem. a arruela da firmeza. Isso, vai dar sustentação. E vem na marcação que você fez com o pincel. A marcação ela serve para isso, para lhe assessorar quando você for colocar a arruela. Certo. Para dar a sustentação à garrafa. Voltou. Deu tipo um nó. Você passa uma vez, passa a segunda vez, você já está com ela fixada. Vem aqui. Outra. E isso aqui serve para cebolinha, serve para coentro, serve para que mais? Espinafre? Espinafre. Morango. Morango, moranguinho. Eu tenho- Aqueles tomatinhos pequenininhos também. Tomate pequenininho não é tão interessante por causa do tamanho do recipiente. Se você estiver trabalhando com outro recipiente, tudo bem. Certo. Você está com a sua primeira garrafa fixada. Eita, então vamos ensinar como é que a gente bota dentro. A gente, porque se for fazer as 4, talvez não dê tempo de explicar. Vamos botar como é que a gente bota aqui a terra, né? A terra. Você tem que tem que preparar Sim. o seu substrato. O substrato é a terra. Que é a terra. Terra de como- agrônomo é substrato, viu, meu telespectador? que é como o pessoal fala vulgarmente. Existe uma formulação. Para quem está na capital não tem acesso à terra, tem a Leroy que vende esse material. Tem o humus, tem vermiculita, a gente faz Sim, aí bota aqui dentro a Isso. terra. Faz de conta que a gente tem a terra, que a gente já tem a terra. Aí a gente botou aqui dentro. A gente já está com a terra pronta. no Aí caso. bota a semente. Aí Isso. molha. Primeiro você dá uma molhada, você molha Sim. de uma forma superficial Sim. e você faz um sulco, no caso do coentro. Um sulco é você caminhar durante onde está a terra. Você pega o dedo mesmo e faz uma linha, que é o que a gente chama de sulco, tecnicamente falando. E você coloca cerca de 15, 20 sementes. Vamos mostrar as sementes. A gente mostra sem mostrar 15 sem mostrar. a 20 sementes. Pode Agora, abrir. essa semente é de coentro. Agora tem que vermelha, Isso daí são fungicidas. fungicidas. Fungicida. O que é fungicida? Controle de fungo. Certo. Pra fazer Aí o bota controle. quantos? Cerca de 20. Cada 20 suco? Cada suco você coloca cerca de 20 sementes. Sim. Agora tem uma questão. O pessoal pode estar dizendo, mas eu fiz isso e não deu certo. Sim. Olha a questão. A profundidade do suco tem que estar em aproximadamente 1 centímetro. Em 1 centímetro. Então a Se gente tem que passar o dedo fundir e deixar bem fundido, né? de 1 centímetro. Não necessariamente fundo, 1 centímetro. Eita. Porque se a gente aprofundar demais, a planta não consegue emergir. Entendi. Porque ela gasta toda a sua energia, ela vai gastar toda a sua energia e não vai conseguir emergir. E a gente fica se perguntando, mas eu fiz tudo certinho e o que foi que eu errei? Ah, foi no furinho. Isso, na elaboração do suco. Se você aprofundar demais,
você para pode agrônomo, furo da terra é suco, terra, como é o nome? Substrato, viu, meu telespectador? Sim. Aí a gente botou aqui dentro. Fica quantos dias? Eita, fica quantos dias? Vai nascer? Vai nascer coisa aqui. Para a gente estar colhendo o coentro, aproximadamente 55 dias. A partir do 7º dia ao 10º dia, ela já está germinando, já está. Agora eu vi aqui uma coisa interessante. É que aí esse aqui, depois vem outro embaixo, não é? Isso. Depois vem outro embaixo. Porque o nosso horário não dá pra gente explicar tudo. Aí vai passando com a arruela. Isso. A gente fez a demarcação, o primeiro 45 centímetros. Isso. Do centro para a primeira arruela. A partir do segundo, a gente vai fazer com 30 centímetros as marcações. Até Cadê a garrafa que eu não estou vendo? A garrafa térmica. Térmica, a garrafa PET. Que o telespectador tem que ver. Certo. Aí depois de quantos centímetros aqui? O primeiro é com 45 centímetros. Isso para a questão de otimizar. Para poder ficar o tamanho certinho, e né? padronizar. Certo. Então a gente adota o primeiro com 45 centímetros. Sim. E os outros 3 com 30 centímetros de distância de uma arruela para a outra. Você faz as marcações e depois você coloca a garrafa e posteriormente a arruela e dá o nozinho, que é passar de volta. E tem um detalhe, quem quiser mais informações, pode acessar o seu Facebook, né? Sim. O Facebook tá Luiz Eugênio. Isso. E por que você tá de palhaço ali? Ali é uma luta pelo Rio São Francisco. Certo. A gente tem... agora, Rio São Francisco. O comitê da Bacia Hidrográfica tem uma campanha, não apenas o comitê, existe uma campanha que diz o seguinte: eu viro uma carranca para defender o Velho Chico. E ali foi no 16º Encontro Regional de Agroecologia, que a gente realizou aqui em Alagoas. Eu tive a satisfação de fazer parte da comissão organizadora, e uma das pautas era o Rio São Francisco. A gente passou até uma abaixo-assinada a nível nacional, recolhendo assinaturas dos estudantes de engenharia florestal, engenharia agronômica, através da FEAB. E aí você se fantasiou de palhaço? Não é palhaço, ali é uma carranca. É uma carranca? É uma carranca, Ixi, simbolizando Maria, a luta. Simbolizando a luta pelo Rio São Francisco. Entendi. Porque, olha, é bom você explicar isso, viu? Lá no Facebook, porque para mim era alguma coisa que você tava como de palhaço, porque tem até o narizinho, né? Ali é a carranca Olha, do Velho a Chico. gente tem até, eu queria colocar ele numa parede, assim, numa de calça curta, para perguntar a ele, mas não vai dar tempo, porque existe muita... Está gerando muita polêmica aquela propaganda que diz assim: agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Mas isso fica para uma outra oportunidade, porque tem uma corrente que diz que isso é para buscar, para falar do latifúndio, para deixar a escravidão. Aí diz, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E tem outra que diz que é para fazer com que as pessoas entendam sobre a tecnologia do agroindústria e do agropecuário. Então a gente não vai ter tempo de explicar, né? Mas foi bom porque deu uma pincelada, e dessa polêmica que as pessoas agora, quando assistirem, vão ficar antenadas. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no programa Gente da Gente, um programa cultural no nosso estado de Alagoas. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou durante esse momento. No mais, meu muito obrigado, a companheira Paula e toda a assessoria que está por trás das câmeras. Muito obrigada e até o próximo programa.